Olá, meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso novo episódio aqui do Arca Podcast. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua presença conosco aqui. Todas as segundas-feiras nós temos um episódio novo, então toda segunda, 10 horas da manhã, dá uma conferida aqui no nosso canal que já tem um podcast novo. E eu peço que, se esse conteúdo tem te abençoado, se você tem nos acompanhado, que você considere se inscrever no nosso canal, curtir esse episódio, compartilhar. Isso é muito importante para que essa plataforma nos impulsione e distribua esse conteúdo para mais gente. Então, você pode nos ajudar fazendo simplesmente isso, curtindo esse episódio, compartilhando com alguém e se inscrevendo no nosso canal. Tá bom? Então vamos lá, nossa convidada hoje especialíssima, Val Della Senta. Val, Que muito alegria. bem-vinda, seja muito bem-vinda aqui, obrigado pela presença, ter conseguido conciliar a agenda aí. Sim, Muito obrigado pela sua presença aqui, pelo seu esforço de estar conosco. eu que agradeço. Seja muito bem-vindo. Val, eu vou pedir já para você se apresentar para a turma aí, para a nossa Sim. audiência. Val Della Fred, Senta. isso. Fred, muito obrigada, né, pelo carinho do convite. Eu quero aqui deixar registrado. É o meu primeiro podcast. Olha que legal. Primeira participação em um podcast. Estou muito feliz, né? E me sentindo muito privilegiada de poder conversar e falar do amar da nossa alma, Amém. né, e das experiências que ele nos dá a oportunidade de viver. Meu nome é Valéria Della Senta. Me chamam de Val e tá tudo bem. Sou de Belo Horizonte e, pela graça de Deus aí, caminhando com o Senhor há alguns anos e a gente vai conversar aí um pouquinho sobre isso, Amém. mas muito feliz Que de bom. estar aqui. Que bom. Já teve um tempo especial esse final de semana, né? Muito, Com as muito, mulheres muito, aqui de sim, Ipatinga. né? Sua querida esposa Magali. Verdade. Estivemos aqui no Chá Florescer e foi tão especial, né? Mulheres ali com o coração tão entregue, sedentas pela presença de Deus. E aí é o fato, onde há corações sedentos, onde há pessoas que clamam pelo nome de Jesus. Ele se manifesta, ele não dá conta. Ele gosta de manifestar a sua presença, então foi muito especial, a começar em mim. Fui alcançada ali pela graça de Jesus naquele ambiente, mesmo ministrando. Eu digo que o primeiro ouvido, né, o ouvido mais próximo daquilo que eu ministro é o meu. Então, eu sou ali também tocada pela graça de Jesus que eu anuncio, né? Amém. Glória a Deus. Val, e vamos começar então pela sua história, né? Sim, Conversão. Como é que sim. foi? Você já vem de um lar cristão? Você teve uma experiência com Deus em algum momento da sua vida? Como que foi a sua história, assim, esse encontro com Jesus? Pronto. Então, vamos começar desde a minha infância. A minha mãe, quando eu tinha 4 anos de idade, a minha mãe conheceu Jesus, o amado da nossa alma. Amém. E naquele ano que a mamãe conheceu Jesus, ela ficou muito apaixonada, foi capturada por Salmos 23. Então, ela começou a meditar nesses salmos e ela foi conhecendo Deus a partir dali, de uma maneira muito impressionante, como só ele se apresenta, né? E ali, naquele contexto, se não me falha a memória, menos de um mês depois, minha mãe precisou fazer alguns exames para uma mudança de cargo na empresa que ela trabalhava. E quando ela fez esses exames, ela descobriu que estava com uma enfermidade e essa enfermidade já estava num nível que não tinha reversão. E a mamãe viveu 5 meses, em torno de 5 meses, com Jesus aqui na Terra. 5 meses depois, Jesus, o amado da nossa alma, levou a mamãe, o pastor, o bom pastor. Nesse período dos 5 meses, ela fazendo a tentativa de tratamentos, ela continuou vivendo a experiência dela com Jesus ali. E ela me fez decorar Salmos 23. Eu tinha 4 anos. Eu tenho pouca memória desse período, né? E não tenho nenhuma memória da mamãe, de como a mamãe conversava, como era o som da voz dela, como que ela se portava. Não lembro de nada disso. Mas o Salmos 23 ficou incutido no meu coração. Então, 5 meses depois,
o bom pastor levou a mamãe, mas ele se manteve presente. Então, Salmos 23 foi o meu primeiro encontro. E aí era, Fred, era um encontro com o Deus da minha mãe. Eu conheci Jesus, conheci Salmos 23, conheci Jesus a partir do Deus que a minha mãe conheceu. Minha mãe se foi em Cristo, né? E ali eu comecei, continuei a jornada com meu pai, depois o papai casou de novo, com Dona Ivone, que temos até o dia que se chama hoje, né? A Dona Ivone, minha madrasta. E ali eu tinha primos, eu tinha um primo que frequentava uma igreja, então vira e mexe ele me levava à igreja. Tive um casal de amigos também da minha madrasta que me levavam de vez em quando num culto, enfim. E foram ali, foi da infância até a adolescência, a minha necessidade de conhecer mais de Deus. Aí, aos 10 anos de idade, eu comecei a tomar outros rumos, né? E ali, aos 10 anos de idade, eu comecei a beber. Um pouquinho, um golinho, né? E a bebida alcoólica é um contexto muito complexo, né? A história da bebida alcoólica no nosso contexto familiar. E ali eu comecei a experimentar, muito novinha, né? Aos 13 anos comecei a beber. E aí pronto, eu estava num outro contexto. E aí com colegas de escola né, colegas daquele tempo, pessoas também que eu amava, mas que não tinham aí uma vivência ainda, né, de entendimento do que era não precisar estar nesse contexto da bebida alcoólica, enfim. Então, dos 10 até os 16 anos foram tempos muito intensos, né, com essa questão. E aí, em 97, no Carnaval de Ouro Preto, eu estava com pessoas que amo, estava ali no Carnaval de Ouro Preto, e a Jocum, Jovens com uma Missão, atravessou o meu caminho no Carnaval de Ouro Preto. E eu estava subindo a Rua Direita, numa noite, segunda para terça de Carnaval, subi na Rua Direita, e aí na beira da calçada tinha um chapéu com a boca para baixo, assim, na beiradinha da calçada. E Ouro Preto, para quem conhece Ouro Preto, as calçadas em Ouro Preto são muito curtinhas, né? Tem lugar que nem tem, é só a parede da casa e já é a rua. Mas ali naquela calçadinha ali, um chapéu com a boca para baixo. E eu com a garrafa de vinho, com a turma ali, que a gente estava todo mundo junto, a gente só andava em bando, né? E aí quando eu olhei para baixo, vi o chapéu, veio um rapaz do meio da multidão, saiu do meio da multidão, ele viu que eu olhei para o chapéu, ele veio correndo, agachou em volta do chapéu. Abriu os braços em volta do chapéu, eu em pé e ele em volta do chapéu agachado. Ele apontava para o chapéu e olhava para mim em pé e dizia: "Ei, não pisa nela não, não pisa nela não". Eu falei: "Gente, eu bebi?" Tava assim, com a cabeça virada ali naquela noite, já tinha bebido muito. Mas eu pensei, por que ele tá falando não pisa nela? Tinha que ser não pisa neles, não deixa de ser um chapéu. Eu bebi, mas continua sendo um chapéu. E ele gritando, não pisa nela não, não pisa nela não, e olhava para mim. E esse chapéu tinha um anzol preso nele, e eu em pé, o chapéu no chão, e logo acima assim da minha cabeça, uma sacadinha, tinha uma pessoa com uma vara de pescar lá em cima. A vara de pescar estava presa nesse chapéu. E quando a pessoa viu que o rapaz já estava em volta do chapéu, a pessoa lá em cima começou a pescar o chapéu. Quando o chapéu começou a subir, tinha uma Bíblia debaixo do chapéu. Aí aquele rapaz que estava gritando, não pisa nela não, pegou aquela Bíblia que estava debaixo do chapéu e levantou. E começou a gritar, não pisa nela não, não pisa nela não, que ela está viva. A palavra de Deus está viva e você está pisando nela com os seus pecados. Não pisa nela não, que ela está viva. Ali, naquele momento, quando ele gritou, eu olhei para aquele chapéu subindo e vi aquela Bíblia nas mãos dele e eu falei, uau, eu estou pisando nela. Eu estou pisando na palavra que eu conheci aos 4 anos de idade. E ali, eu digo que o Espírito Santo foi trazendo sobriedade, né, na minha mente ali. E eu fui recordando de Salmos 23 e comecei a declarar na minha mente, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E ali a sobriedade começou a acontecer. E eu
comecei a conversar com Jesus ali naquele lugar. É como se a cena, Fred, tivesse parado. Sabe quando parece que a cena parou? O mundo parou. O mundo parou, eu não conseguia ouvir o carnaval, eu não consigo lembrar, inclusive, do rosto das pessoas que estavam ali naquele evangelismo. Eu só lembro que eram roupas da Jocum. Só isso, não lembro das pessoas. Olha que legal. Mas ali naquele momento eu falei, Jesus, é o Senhor que está aqui. O Senhor veio nesse lugar tão confuso, tão complexo, sabendo o que eu estou aprontando aqui. O Senhor fez questão de chegar nesse lugar para me alcançar. Então vou fazer uma conversa com o Senhor. A minha vida é sua para sempre. O Senhor não é mais o Deus da minha mãe apenas. O Senhor é o meu Deus. Aleluia. Meu coração é seu para sempre. E ali eu fiz essa decisão. E isso foi de segunda para terça. Na terça à noite eu voltei para a praça, para o carnaval. Quando eu cheguei na praça de Ouro Preto novamente, eu brinco que já não era a mesma praça. Já não era o mesmo banco. Já não eram as mesmas flores no mesmo jardim. Eu olhava para aquela praça e não conseguia ver aquilo que eu vi dias antes. Parecia que estava tudo ficando em preto e branco. Eu não conseguia ver mais como eu via a vida dias antes. É isso, quando a presença de Jesus chega na nossa vida. Tudo começa a mudar. Aí a gente fica confuso. Como é que eu vivo agora se eu não sou completamente liberta, se eu não sou completamente restaurada, que ainda nas coisas que eu preciso, mas ao mesmo tempo eu também já não consigo fazer o que eu fazia antes, eu brinco que eu perdi, entre aspas, a minha paz para pecar. Não existe paz para pecar, mas eu perdi aquela coisa assim, agora eu posso viver a minha vida de qualquer jeito. Perdi. E quando cheguei na praça, ali ainda bebendo, e é uma coisa que eu gosto sempre de falar. Nós oramos pelas pessoas e esperamos a restauração das pessoas e torcemos para que elas façam boas escolhas, para que elas de fato vivam a vida plena que Deus tem. Tem gente que vai sair de uma praça, de uma rua direita, e nunca mais vai colocar um cigarro na boca. E nunca mais vai colocar um copo de bebida na boca. Mas tem gente que vai passar por um processo. E foi assim comigo. Eu voltei para a praça, fiquei ali já com freio de mão puxado, que eu não conseguia fazer o que eu fazia antes. Mas ao mesmo tempo, de um dia para o outro, eu não parei de beber. Então foi um processo de 97, quase em todo, até quase o final de 97, nessa luta. Parei, ufa. Aí no outro dia caía. E parei de fumar, e no outro dia. Então tendo aquelas recaídas, e chorava muito. E aí é um processo. Eu encontrei casais que me abraçaram. Ninguém anda com Deus sozinho neste mundo. Deus não é um Deus individualista. Deus é o criador da família, Deus é pai. E ele gosta que os seus filhos se relacionem. Então, pronto, naquela noite de carnaval, de terça-feira, fiquei esquisita naquela rua. Fiquei esquisita naquela praça, fiquei esquisita com a turma que estava comigo, e já sabendo que seria o meu último carnaval. Aí na quarta-feira de cinzas, eu me lembro ter saído com meu irmão. Chegamos na rodoviária de Ouro Preto. Estávamos aguardando o ônibus para voltar para BH, sempre morei em BH. Meus queridos primos, família por parte da mamãe, moram em Ouro Preto. Inclusive, um beijo para minha família. Amo vocês. Amo, amo, amo. Então, quando eu cheguei na rodoviária, eu olhei para o céu e falei com Jesus de novo. Jesus, não era brincadeira a nossa conversa. Eu sei que o Senhor veio ali para me alcançar. E eu estou aqui para te dizer que está de pé. Minha vida é sua para sempre. Pode fazer o que o Senhor quiser comigo. E ali voltei para Belo Horizonte. Minha família ainda não vivia o contexto também de conversão. Então, quando eu cheguei, eu procurei uma igreja e nessa igreja fui muito acolhida. Fui muito bem recebida por irmãos e irmãs da fé. Assim, um povo que me recebia chegando ali com cheiro de cigarro. Às vezes eu ia nos cultos de domingo, eu bebia durante todo o dia.
e chegava com um cheiro de álcool. Isso eu estou falando de uma adolescente de 16 anos. Chegava com cheiro de álcool e eles nunca me repeliram e disseram: sai daqui, fica lá fora, nós não te aceitamos. Do contrário, eles me receberam. E ali eu encontrei pessoas, né, que foram tão importantes e que são até o dia que se chama hoje, na minha jornada. Casais que me abraçaram, né? Tem um casal que eu posso aqui trazer, né? E estive com ela na semana passada, inclusive com eles, Edson e Vilma, irmãos queridos. A casa do Edson e da Vilma, eu digo que o tapete da sala da casa deles foi o meu primeiro monte. Fred, Vilma fazia bolo, me pegava pela boca, né? Ligava na casa dos meus pais. Valéria, eu fiz um bolo e queria te convidar para tomar um café aqui em casa. E aí eu chegava lá para comer o bolo. Quando eu terminava de comer o bolo, ela falava assim: vamos ali no tapete para a gente fazer uma oração? Ô, Fred, era aquela. Começava aquela oração, ela e o Edson. Oxe, quantas vezes a gente passou ali? Horas de oração. Horas de oração. Horas. E eu ficava constrangida com o amor deles, me envolvendo ali em oração. E aí eu falo que a vida oracional, a vida de oração, uma das primeiras pessoas que me influenciou foi a Vilma e o Edson. Um casal tão amado. Pastor Carlos e Júnia foram pastores também que me abraçaram, cuidaram de mim muito perto. 2020, de 97 até 2009, quando o pastor faleceu, o pastor Carlos, foi uma jornada de cuidados. E outras pessoas, tantas outras pessoas, né? Os pastores da igreja local que me abraçaram, pastores que auxiliavam na igreja local, irmãos e irmãs, senhoras, senhores, pessoas com quem me relacionei. E eu só posso estar de pé até o dia que se chama hoje, por causa desses irmãos que nos abraçam. E aí pronto, foi até o final de 97, nessa jornada, aprendendo como é que era viver o evangelho. A Júnia, que eu chamo de Dinha, a Dinha, eu olhava para a Dinha andava com Deus desde muito novinha. Então ela já estava acostumada a andar com Jesus. Ela conversava com ele e era um trem muito bom assim de ver. Eu olhava para a vida dela e eu toda ali, toda esquisita, chegando agora. Começando a caminhada. Como é que esse negócio de viver na vida cristã? E eu via. E o que mais me encantava, mais me deixava admirada, era ver como o relacionamento com Jesus, na palavra, na oração e na vivência da igreja, é gostoso. É gostoso. Foram muitas dores no processo para conseguir me libertar. E falo aqui dos vícios em relação a essa questão de vícios. Os vícios, quando você vê alguém com um vício, às vezes a gente julga a partir disso. É só o pouquinho que a gente vê do lado de fora, porque na realidade o buraco mesmo é dentro. O que você está vendo lá de fora é só um detalhe. E é um detalhe que nos assusta muitas vezes, porque eu estou falando de bebida e cigarro, mas às vezes você se depara com a pessoa que está com envolvimento com drogas muito intenso, e ali a gente assusta muito com isso, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, sabe, Fred? Quando nós dizemos, Senhor, sim, eu quero, eu correspondo ao seu amor, e eu quero a ajuda dessa graça, que lá em Tito diz, a graça que nos educa. Tito 2, né? Porque a graça de Deus se manifestou, Salvador, a todos os homens, educando-nos a viver no presente século, não quando Jesus voltar, aqui já, educando-nos. Então essa graça educadora nos ajuda a sair de qualquer fio embolado da nossa vida, qualquer fio desencapado da nossa vida, qualquer buraco tão profundo, a graça de Deus é suficiente para nos tirar desse lugar, por meio do seu povo, por meio das escrituras, que é o principal, a palavra de Deus, e por meio da ação do Espírito Santo, que é o que faz a vida de Deus fluir dentro de nós. Então, quando vemos uma pessoa nos vícios, a nossa tendência natural, humana, tá vendo? Fulano tá assim, tá assado.
Mas o buraco é muito mais profundo dentro da alma. Então, todo um processo de restauração. E assim eu comecei a minha jornada na fé. Maravilha. E é muito interessante isso, Val, a gente deixar isso claro, porque o meu processo de conversão foi muito parecido, né? Uhum. Eu tive colegas, amigos que converteram mais ou menos na mesma época, Aham. e do dia para a noite houve uma transformação na vida Uau, deles intensa. sim. Para eu parar de fumar, Aham. foi mais de um ano. Sim. Mais de um Uau. ano. Aí ficava uma semana, voltava, Que e um luta, né? sentimento de culpa, e Culpa. decepção, e agora Deus não me aceita mais. Exato. Mas não é isso, né? Vamos perseverar que o Senhor está nos Exato. atraindo para Ele, e Exato. esse processo Uhum. vai nos educar de alguma forma. Exato. Vai nos Exato. deixar uma. E o principal é permanecermos na presença. Exatamente. É permanecer. Porque, às vezes, o que acontece é a pessoa, pronto, tomei uma decisão, vou andar com Deus. Aí, de repente, a pessoa falha ali naquela decisão que ela se propôs viver. Que é uma decisão para a vida, uma decisão de... Gente, a gente não perde nada largando o cigarro. Do contrário, a gente ganha. A gente não perde nada largando a bebida alcoólica. A gente ganha. A gente não perde nada largando os vícios. Do contrário, a gente ganha. Só que, às vezes, nós nos propomos a fazer algo e a gente falha. Qual que é a tendência que se tem? Falhei, então ao invés de eu agarrar mais nos pés de Jesus ali, da presença, eu deixo. Mas como é que eu vou ter força fora dessa presença? Exato. Não tem como. Só é possível viver esse novo nascimento realmente e esse ser educado na graça de Deus, com a graça de Deus. Eu não consigo viver isso fora. Eu não tenho força de mim mesma. Não, eu sou forte. Não sou. Se não é a graça de Deus. Só a graça. Se não é a presença. Oh, meu Deus do céu. É impossível. Impossível. Amém. Né? Que bom, né? Que a semente que sua mãe deixou Sim. germinou Sim. e floresceu. É verdade. É Amém. verdade. Glória a Deus. Amém. Ô, Val, e a partir daí, a música, né? Como é que Sim. você entra na... Você já gostava de música? Já tinha... Demais. Como é que Demais. foi essa... A música chegou na minha vida, a minha vivência com a música foi... começou aos 5 anos. Logo depois que a mamãe faleceu, o papai casou de novo e Dona Ivone, eu me lembro dessa conversa. Ela disse assim, eu nunca vou bater em vocês, eu nunca vou encostar o dedo em vocês, mas eu preciso ajudar o pai de vocês a educar vocês, a cuidar de vocês, enfim. Então, no acordo deles, o caminho era, se aprontar demais, nós vamos pôr de castigo. Alguns chamam de cadeira do pensamento, cantinho do enfim, né? pensamento. Cantinho do pensamento. E pronto. E assim, éramos crianças, eu, meu irmão, né? Éramos 3 ali naquela época, né? E já tinha um irmão que era adolescente, que é o Cláudio. E aí eu e Vaguinho, 4 anos de diferença. Então, eu e Vaguinho, a coisa era mais intensa ali, né? Então, vira e mexe, eu tava de castigo, enfim. E no lugar do castigo era um quarto, que tinha uma cama, um guarda-roupa e um violão. E um violão. Tudo que precisava. Sim. E aí, quando ficava de castigo, era entediante demais ficar ali dentro daquele quarto sem fazer nada, né? E doida para sair de novo e fazer as pazes com meu irmão pra gente brincar de novo. Depois, papai, né, Dona Ivone e papai tiveram mais 2 filhas, que é a Leila e a Mariana, as minhas irmãs. E então, naqueles momentos ali do castigo, eu estava ali com o violão e pegava o violão e ficava brincando. Papai ouvia muita música caipira. Sérgio Reis, Temporada Dura, Tunique Tinoco. E então, desde criança, eu ouvia muito música caipira. E aí, num dia, o papai contava que um dia, nesse castigo, de repente, ele ouviu o som da música Menino da Porteira dentro do quarto acontecendo. Ninguém toca violão nessa casa, né? Esse violão era da mamãe, diz que a mamãe arranhava um pouquinho aí, tocava um pouquinho. Olha não só. tem essas memórias, mas dizem que ela tinha aí essa habilidade também. E pronto, quando ele chegou na porta, eu estava tocando Menino da Porteira. A introdução e alguns pouquinhos acordes ali. E aí ele ficou muito emocionado. Eu estava ali dentro do quarto e comecei. Então a música entrou na minha vida nesse período.
Aí cresci aprendendo de ouvido. Depois tive pessoas também no meio do caminho, porque nada a gente desenvolve sozinho, né? Sempre Deus vai colocando pessoas no nosso caminho que me estimulavam muito a questão da música. Tem um tio, o tio Gilmar, ele, né, era um tio que sempre me empurrava muito aí para a música. Eu lembro que ele trabalhava, tinha um livro de seresta, né, do Benji, meu Deus. Pensa do que eu tô lembrando aqui. Era um livro grosso assim. Aí quando eu comecei a Benji, para aprender, quem não sabe, é o Banco do Estado de Minas Gerais. exato, era o banco. E aí ele me deu um livro de seresta, e ele, naquele livro eu comecei a ler cifras, né? E aí fui descobrindo. Aí tive outras pessoas que foram me influenciando, Tereza, Eduardo, enfim, uma turma que sempre me influenciavam assim. Mas foi tudo de ouvido, né? E aí fui crescendo, muito curiosa, entrava pro quarto, ficava 3, 4 horas dentro do quarto. Agora já não era mais só pela questão do castigo. Ali nos 7, 8, 9 anos, entrava pro quarto e ficava ali debruçada no violão e fui aprendendo estilos musicais dos mais diversos e fui apaixonando pela música, né? Quando eu fiz 13 para 14 anos, de 13 para 14 anos, comecei a tocar num barzinho que era de um amigo de um dos meus irmãos. Então toquei um período ali naquele barzinho. E quando, aos 16 anos, eu conheci aí a graça de Jesus, eu fui. Eu achei muito interessante uma entrevista com o Rodolfo Abrantes. Uma vez eu vi ele falando, perguntaram para ele assim: Rodolfo, ah, por que você não está mais cantando aquilo que você cantava? Inclusive, eram músicas que eu ouvia muito na adolescência, né? As músicas do Raimundos. Raimundos, enfim. E aí perguntaram para ele que quando ele converteu, por que ele não estava mais tocando as músicas que ele tocava antes? Ele disse: eu tocava do que eu cria, agora eu toco do que eu creio, né? E eu fui entendendo esse caminho também, né? O que tem de mais, Valéria? É uma questão que eu entendi que a rota estava mudando e hoje eu vivo exclusivamente para cantar sobre o que eu creio e falar sobre o que eu creio, e tudo isso é pela graça de Deus, não é sobre a, uma simples escolha, né? Amo, admiro estilos musicais, sou apaixonada com a música e hoje vivo essa realidade. Então, mas foi lá desde os 5 anos de idade, 4, Desde, 5 anos de idade. desde o castigo. Desde, Desde o castigo desde até o hoje. quartinho ali, ó. Até hoje. E quando Exato. é que isso virou um ministério? Assim, em que momento você falou assim, é um chamado ministerial para mim Pronto. Saí de levar Ouro Preto. adiante? Saí de Ouro Preto, naquela conversa da rodoviária com Jesus ali. Uhum. Quando eu entrei no ônibus, eu fiquei me lembrando da minha infância, da fase que a mamãe conheceu Jesus. Tinha algumas pessoas da igreja que ela frequentou, ali naquele pouco curto espaço de tempo. Tinha algumas, e eu tive memórias de pessoas daquele tempo que a mamãe esteve na igreja. E eu me lembrava de uma das irmãs que tocavam na igreja. Uhum. E eles não falavam nem pastor nem nada, eles falavam assim, a ministra fulana de tal. Quando eu ouvia essa palavra ministra, eu falava, peraí, isso deve ser uma coisa muito... Me remetia a algo muito sério, muito exclusivo, Uhum. né? Assim. Então, quando eu saí do Carnaval de Ouro Preto, eu já saí entendendo que eu me tornaria uma ministra de Deus. Olha só. Como é que é isso? Não sabia exatamente os caminhos. Eu só sabia assim, eu vou ter que estudar a palavra de Deus, eu vou ter que estudar teologia, alguma coisa assim. Eu saí de Ouro Preto com consciência de que minha vida seria exclusivamente para Ele, para o Senhor, E através desse ministério da música. através do Ministério da Música. Através. E hoje também da palavra. Quando eu saí ali de Ouro Preto, eu fui para Belo Horizonte, fui procurar, como eu disse, né, congregar e etc. Mas o meu coração sempre tinha aquele desejo de estudar, né, de me preparar para o ministério, para o chamado, né, e, e viver o ministério. Não significa que todo mundo que converteu vai ter que estudar teologia. Não estou falando disso. Mas a Bíblia, sim, a gente vai mergulhar nas Escrituras a vida toda, né? Mas eu entendi que seria uma ferramenta importante para o chamado. Então, desde que eu saí dali, eu entendi que a música se tornaria, sim, eu chamo um meio de transporte, né? Eu falo que a música é um meio de transporte. E sim, a música tem essa capacidade de nos transportar de um lugar para o outro, né?
A pessoa está ouvindo uma música, de repente, ela começa a ter memórias de lugares, né? Então, pronto, eu entendi. Agora eu vou cantar para ele, vou cantar sobre ele, vou contar sobre ele também através da música. Então, eu entendi que já seria um instrumento de Deus também na caminhada com Deus, né? Então, desde que eu saí de Ouro Preto, já saí com essa consciência de que eu teria que me preparar para isso. Entrou no ônibus, assim, eu não sei o que é, mas eu vou ser uma ministra. Exato. Uma ministra, você pensa. Eu vou ser uma ministra. Eu não tinha dimensão do que era, né? O que é, eu não sei ainda, mas eu vou ser isso aí. E aí vinha sempre aquele temor no meu coração, assim, pronto, a minha vida agora pertence a ele. E eu sou uma filha de Deus e que vou contar sobre ele. Tinha nem dimensão do que Deus faria. Nem ideia de onde ele me levaria. Nem noção. Eu só tinha uma palavra. Voltei para Belo Horizonte e fui passando por esse processo. Depois comecei a cantar no coral. Então, 98, até o dia que se chama hoje, nunca parei no ministério. De 98 até 2 anos atrás, eu servi a igreja local dentro do Ministério de Louvor ininterruptamente. Sempre fiz parte, já liderei a equipe de louvor, já fui liderada, sempre fiz parte de igreja local. Hoje congrego na 8ª Nova Lima, 8ª Presbiteriana em Nova Lima. Nosso pastor querido, pastor Tiago, pastor Jeremias, pastor das 8ª, né? E tenho a alegria de servir ali também junto com o Ministério de Mulheres e sirvo também nas idas e vindas hoje com muito mais frequência. Eu saio muito para ministrar, então eu sirvo pelo menos uma vez no mês o Ministério de Louvor da nossa igreja também, e estou ali para aprender. É um contínuo aprendizado, a vida cristã, né? É isso. Semana após semana, né? Semana após semana. Sempre uma benção. Sim. E sabe o que é muito gostoso, essa questão da música? Porque é na rua, é no velório, é no hospital, é na creche, pode ser no palco, pode ser no púlpito, pode ser na convenção, pode ser na conferência, pode ser no congresso, pode ser na vizinhança, na festa de aniversário, no casamento, nas bodas, em todo momento. O louvor a Deus. Eu tenho esse encargo para estar não apenas configurada a um lugar, mas Deus tem me esticado por vários lugares e tem me dito: não retenha as sementes, não retenha, lance as sementes. E essas sementes também são músicas, né? É verdade. Ô Val, e aí hoje você acaba viajando muito, né? Sim. Você está em muitos lugares, conferências, teve recentemente em Israel, então você, né, tá cumprindo realmente o ID de Jesus, né? Onde você vai, tá lá. E o que você percebe, Val, desses ambientes quando tem uma adoração sincera a Deus, assim, não importa aonde eu esteja. Começou um ambiente de adoração, como que é a presença, o que você consegue ver de semelhança, né? Independente do lugar, eu sei que Deus está aqui no momento da adoração. Sim, Fred, eu sempre digo que nós temos uma plateia: Pai, Filho e Espírito Santo. É Ele que nos assiste. A Ele é direcionado o nosso louvor, o nosso cantar, o nosso ministrar. A Ele. Valéria, e as pessoas que estão ali? Sim, tem um público ali. Pode ser 2 ou 3. Podem ser 10, 12, 11 pessoas. Podem ser multidões. Essas pessoas que estão ali são pessoas a quem eu estou servindo com a minha música. São pessoas que já conhecem Jesus e já se relacionam com Ele, ou são pessoas que não o conhecem e que têm a oportunidade de conhecer, inclusive naquele ambiente. A Bíblia fala: onde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estará presente. Então, se Ele está presente, é certo
que esse ambiente de adoração, o que a gente está falando, ambiente de adoração? É um ambiente onde a presença dele é bem-vinda, onde corações estão sedentos por ele, ele se manifesta. E ali a gente canta sobre ele, a gente canta para ele, a gente canta olhando no olho das pessoas, dizendo o que ele faz. E ele se manifesta. Então, um ambiente de adoração que a gente fala é um ambiente onde a presença de Jesus, onde o Espírito de Deus é bem-vindo, onde a vontade do Pai é bem-vinda. É onde nós podemos derramar o nosso coração e dizer: Senhor, não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, é certo que já teríamos perecido. E a tua presença muda tudo, muda tudo, muda tudo. Então, onde há a presença de Deus, ali existe um lugar propício para o nosso coração se curvar. E a adoração é curvar-se diante de Deus e reconhecer que Ele é e que eu dependo dele. Então, a adoração pode ser com música, pode ser sem música, mas quando cantamos sobre Ele, os atributos de Deus, a gente elogiando Deus. Eu falo, vamos bem dizer a Deus, porque não tem como fazer de outro jeito, só tem como bem dizer. Ele é impressionante, amado. Né? Não tem como. Não tem outra coisa a fazer, né? E o Espírito Santo tem prazer de se manifestar. Onde há corações sedentos, onde há pessoas querendo a presença de Deus, sinceridade. Pode ser em qualquer lugar. Qualquer lugar. Eu estive em viagens missionárias lá no Haiti, com queridos irmãos e irmãs. E cheguei ali, tive uma oportunidade, estávamos em equipe, fomos visitar num campo de sobreviventes, assentamento de sobreviventes do terremoto no Haiti. E fomos visitar aquelas casinhas muito pequenininhas, algumas construídas de lata. É um cômodo com um colchão no chão e uma prateleira vazia. E o campo de sobreviventes, aquele assentamento, você não tem acesso nem à internet. Lá não tem água potável, lá não tem saneamento. É um lugar, assim, de sobrevivência literal. Mas ali tinham pessoas também com fome e com sede de Deus. E eu me lembro em uma das visitas que fomos fazer, no meio daquelas casinhas, estávamos indo e não tinha como avisar que nós estávamos indo, porque não tinha internet, não pegava lá, né? Então, quando estávamos indo para uma das casinhas, de longe nós começamos a ouvir a voz de uma senhora. E tinha um pastor conosco. Esse pastor estava traduzindo, ele é haitiano, ele estava traduzindo junto com a equipe. E quando nós estávamos chegando na casa, e ela estava cantando, ela estava de costa para a porta, então ela não sabia que nós estávamos chegando. Esse pastor começou a ficar meio engasgado. Ariadne e o Paulo, queridos irmãos, né? Ariadne e Paulo são irmãos missionários aí há tantos anos, nesse chamado tão específico. Eles que me levaram para essa experiência. Em 2 anos fomos. Eu lembro de estar ao lado deles assim. A Ariadne começou a chorar. E o pastor começou a traduzir o que a mulher estava cantando. E ela, com as mãos estendidas, estava cantando: Senhor, eu aceito até morrer por ti. E eu quero viver para ti, porque de tudo o que mais importa é a tua presença. Aquela mulher não tinha o que comer naquele dia. Eu me lembro da Ariadna colocando a toalha no rosto para chorar. E a gente aproximando da casa e todos nós fomos pegos ali num pranto diante de Deus e pensando: que vida cristã é essa que eu levo, né? Ela estava adorando. Esse é o ambiente da adoração. Não tinha ninguém tocando com ela. O sol estava esturricando de quente. E ela ali com consciência de quem Deus é. Independente das circunstâncias que ela estava vivendo. Então, chegamos com o violão e depois cantamos um pouquinho mais com ela, né? Parce qu'elle vivant, m'acontece dueme, parce qu'elle vivant. Que é porque ele vive no dialeto deles lá, né? E aí pegamos o violão e começamos a cantarolar ali naquele ambiente. Então, a adoração, eu entendo isso. Esse ambiente onde a presença de Jesus é querida, onde a presença de Deus é bem-vinda, e pode ser qualquer lugar. Pode ser no lugar de maior dificuldade, de maior
necessidade, pode ser no lugar de maior abastança, né? Vamos dizer, no maior palácio. Se tiver coração desejando a presença, ali o Senhor se fará presente. E ali será um ambiente onde ele será exaltado e quem estiver ao redor será fortalecido pela sua presença. Um ambiente de adoração é um ambiente de avivamento, né? Completamente. A Vida gente, de Deus flui de dentro de nós. a gente experimentou isso aqui em Minas, eu tenho falado isso. Sim. Sim. Na final dos anos 90, 2000, a gente recém-convertido em Minas Gerais num avivamento. Sim. E era, nossa, Sim. quanta coisa boa saiu desse Sim. avivamento, e É verdade. desse ajuntamento de louvor, né? Sim, sim, É sim. um ambiente especial, né? Exato. É um ambiente. Muito especial. E não dá para viver sem isso mais, né? É. Não dá para viver sem a presença. E eu digo que aquele momento que nós vivemos aí da década de 90, né? Que foi logo que eu cheguei para a fé, né? Eu. Assim. Então bebi aí do que Deus estava derramando naquele tempo. Às vezes a gente tem uma lembrança muito gostosa, e temos mesmo, porque foi maravilhoso. Mas o espírito do Deus vivo que atuava naquele tempo é o espírito do Deus vivo que atua nos dias de hoje. Mesmo. É. O ambiente e a presença de Deus nos leva para um lugar. E esse lugar é o lugar da dependência de Deus, é o lugar do arrependimento das obras mortas, né? Arrependimento das minhas lasqueiras, não é? Quando eu adoro a Deus, eu percebo que Ele é muito mais do que o que eu estou falando para Ele. Isso me constrange. Quando eu digo que Ele é santo, o Espírito dele é santo. Essa santidade, ela vem de encontro ao meu coração, e Ele literalmente é aquele que lança luz nas minhas trevas. O salmista disse isso, né? Ele lança luz nas minhas trevas. Quando Ele lança luz nas minhas trevas, eu percebo o quanto eu ainda preciso me arrepender diariamente, porque o meu coração não está pronto ainda. Até que Jesus volte, é uma vida de buscar o Senhor diariamente na sua palavra e de me arrepender daquilo que eu preciso me arrepender a cada dia, porque é do humano, né? Do humano, nessa consciência desde a queda lá do Jardim do Éden, né? Nascemos nessa estrutura. Aí Jesus veio na cruz e fez a obra redentora, resgatou-nos para um grande dia que não mais haverá pecado. Mas ainda não chegou esse dia. Mas nós podemos viver a presença, que é esse lugar. Esse avivamento. O que é avivamento, meu Deus? Avivamento é mais da presença de Jesus em nós. É mais da ação do Espírito em nós. Então é um lugar de arrependimento, de gratidão, de celebração ao Senhor, de viver a vida de Deus. Então, 97, década de 90, foi muito importante. Bendito seja Deus pelos nossos irmãos e irmãs que trouxeram também muito dessa porção de Deus. Mas o Espírito de Deus continua atuante nos dias de hoje. E Ele é poderoso para fazer ainda hoje, aí, no seu coração, no meu coração, na nossa vida, e vivermos essa vida de avivamento. E às vezes a gente está esperando um avivamento coletivo, né? Exato. Quando a gente pode se entregar e sermos avivados pelo Exato. Espírito, né? Sim. E Deus Sim. nos abençoar. Sim. Agora, Val, você falou dessa experiência que você viveu no Haiti, Aham. né? Você chegar num lugar que talvez seria o lugar mais improvável de você ter Sim. alguém adorando Sim. e agradecendo a Deus Aham. e viver essa experiência, né? Aham. Você tem, assim, mais algumas experiências marcantes, assim, de Sim. lugares e de ambiente de adoração? Uau, sim. Compartilha com a gente Sim. aí, Val. Vivi no sertão nordestino, e lá em Cajueiro, lá no topo de uma serra, um vilarejo com 40 pessoas ali, 40 famílias. Somente 13 famílias recebiam água salobra, né, que fala? É. Aquela água amarelada. E fui ali passar uns dias naquele lugar. A fome de Deus e a sede de Deus daquele povo me deixava constrangida. E lá tinha um irmão que ele teve alguma questão nas pernas, né? E aí ele tinha uma debilidade ali que ele não dava conta de andar. Então ele arrastava.
E quando eu cheguei lá, não tem rua naquele vilarejo, né? Então eram caminhozinhos assim de terra. E vinha aquele irmão debaixo de um sol, mas um sol. Sol de sertão. Aquele irmão vinha arrastando no meio do caminho assim. E o violão nas costas. E ele vinha arrastando. Oh, meu Deus. E ele falando, eu vim aqui nessa casa tocar um pouquinho, mas daqui a pouco eu vou na outra também, para louvar lá. Então, irmão, eu vou te contar que a gente vai sendo quebrado pela presença de Deus no meio dessas experiências com o Senhor. E eu pensando que tinha ido lá fazer alguma coisa. Saí de lá, eu falo que uma das maiores riquezas que eu recebi, de experiências de riquezas. E hoje, quando eu chego em lugares, às vezes estou em lugares muito chiques, muito suntuosos, e não tem problema nenhum. Deus é o Deus que está onde está corações. Prosperidade não é pecado, né? Ter uma vida próspera financeiramente não é pecado, tá tudo bem. Mas às vezes eu estou nesses lugares tão chique e quando eu entro no banheiro desses lugares, eu me lembro da riqueza que eu ganhei no sertão. Uma querida irmã. Eles me colocaram na melhor casinha daquele vilarejo. E o casal saiu da cama deles para me dar a cama para eu dormir naquela casa. E como eu disse, eles não tinham água potável. A água que chegava é mal para cozinhar alguma coisa. Chegou no primeiro dia, no final da tarde, chegou a dona da casa com meio balde de água, dizendo assim, Valéria, providenciamos água para você tomar banho. Oh, meu Deus. Eu sabia que aquela água era água de fazer comida. E ela me entregou aquele balde. E eu tinha uma grande dificuldade, eu tinha dificuldade de receber. Eu sabia dar para as pessoas, mas tinha dificuldade de receber. Isso foi um dos problemas assim que Deus teve que tratar muito comigo e que eu tive que levar isso para terapia, inclusive. Dificuldade de receber. Só podia dar. Isso passa pelo nosso orgulho. Nossa. Aí chega ela com um balde de água. E na minha cabeça eu dizia, não faz sentido. Eu tenho que devolver esse balde, porque esse balde é água para eles. Ela estava me dando o melhor dela. Ela estava me dando a suíte. O banho de luxo. Era aquele balde com a metade de água ali do balde. E não tinha banheiro nas casas, e nem. Né? Eles tomavam banho, faziam as necessidades ali no meio do mato. Então tinha tipo uma casinha, um cômodozinho assim, né? Bem pequenininho ali no meio do mato. E um lençol na porta. E eu me lembro direitinho de ter, quando eu fui chegar para tomar esse banho, e quando eu olhei, tinha um cabritinho, magrelinho lá dentro. Fui tirar o cabritinho lá de dentro para tomar banho ali naquele lugar que era o melhor que eles tinham para me oferecer. Eu falo que foi a riqueza, foi o banho mais bem tomado da minha vida. A riqueza do sertão. Então hoje, quando eu lembro dessa história, eu lembro do porquinho que eles mataram. Porque chegou visita. Eles estavam dando o que eles tinham de melhor. Então todo mundo tem para dar. Pode ser meio balde de água. Não tem ninguém que não tenha nada para dar. E não tem ninguém que não tenha nada para receber. E Deus não estava ali? Pleno. Presença de Deus. Me lembro do culto ao ar livre, literalmente ao luar do sertão. Cantando a respeito do nosso amado Jesus. E ali, pessoas daquela região. Então foi uma experiência incrível. Do mesmo modo, estive em Israel. Visitei, fui com a Helena e com o João, né? Helena Tanuri, João, queridos irmãos na fé, amados que o Senhor colocou também na minha jornada. E estive ali em Israel com eles, na Turquia, junto com a Edmeia também, a Edmeia Williams, que eles fazem a caravana juntos, a Helena e a Edmeia. Amados irmãos, há convite para ministrar o louvor nessas caravanas. Então estive em lugares que jamais a minha mente humana imaginou chegar. Fomos nas 7 igrejas, visitamos as 7
as ruínas das 7 igrejas na Turquia, na ilha de Patmos, na Grécia, na gruta ali onde João ficou exilado e o Apocalipse foi escrito. Lugares que eu jamais imaginei. Ali também, exaltando a Jesus em louvor e adoração e recebendo de Deus aquilo que irmãos e irmãs da fé também estavam juntos ali, recebendo de Deus a porção que Deus derramava também ali naquele lugar. Então, participo do Experiência do Lar, né? Ora, estamos em lugares tão lindos, né? Tenho, pela graça de Deus, caminhado com a Polly. Eu digo, ela é minha mentora do Experiência do Lar, né? A Gali tem feito esse trabalho tão lindo aqui também nessa região, né? Aqui em Patinga. Então, ora estamos em lugares tão bonitos, mas também ora estamos em lugares com tantas necessidades. E ali, em louvor e adoração, eu estou com o meu violão, que fazem, inclusive, informação legal. Comprei meu violão em 2003. Esse violão que vocês veem nas gravações, que vocês veem em qualquer lugar, eu chamo ele de gordinho. É o meu gordinho. Então, até hoje, é o único violão elétrico que eu tive. Até hoje, é o meu xodozinho. E que tenho nas idas e vindas. Então, às vezes, em qualquer lugar que eu estou, ali, com esse violão, Deus falou, vai e canta sobre mim. E o resto eu faço. Então, assim, eu tô fazendo. Do sertão a Israel, o gordinho tá junto. O gordinho. E a presença de Deus é a mesma. Manifesta. É o Deus conosco. É um Deus É o Deus presente. conosco. É o Deus conosco. O Deus conosco. O Senhor me dá a oportunidade de servir e também ser servida pela família da fé, por pessoas tão especiais ao redor do mundo, né? O Senhor tem feito tantas coisas, tantas coisas. E aonde a presença dele é querida, é desejada, ele se manifesta. Deus está em todo lugar. Mas quando o nome dele é chamado, uau! Ixi, ele não se poupa. Como diz o Salmo, ele vem e não guarda silêncio. Não guarda ele silêncio. Fala ele se mostra, ele se revela. Gente. Tudo isso para que o nosso coração se converta à presença dele, que é o lugar da vida plena, que é a presença. Não é o lugar geográfico, não é o lugar físico. É a presença. É o que nos transforma de glória em glória. Amém. Ô Val, e dentro disso tudo, né, ministrando louvor em todos esses lugares, você começou a compor. Sim. E aí você tem várias composições. Como é que foi esse processo, Val? Como é que... Comecei a compor. A primeira composição, na realidade, foi quando o Tom Jobim morreu. Olha só. Eu peguei uma música dele mesmo, que eu gostava muito de Tom Jobim. Eu sempre fui muito eclética, né? Dentro dessa questão musical. E quando o Tom Jobim faleceu, eu senti muito. Eu tenho os extremos, né? Eu gostava de coisas completamente diferentes, assim. Enfim. E aí eu peguei uma música do Tom Jobim e coloquei uma letra dentro da própria música dele, em homenagem a ele. Só que aquilo ali eu cantei só na casa do vizinho ali, e ali ficou. Foi a primeira composição. Aí, logo depois que comecei a caminhar com Jesus, aí passou uns anos, eu comecei a compor daquilo também que o Senhor estava fazendo no meu coração. Então, posso dizer aí, 99, eu acho que foi uma das primeiras canções, final de 98, 99, que eu comecei a compor. Eu falo que tem os salmos, que são os salmos do dia, que a gente compõe e que nunca foi gravado, e a gente cantou no quarto e acabou. Fomos eu e o Senhor ali e pronto. Mas tem outras que ficaram, aquelas que a gente compõe, fica na nossa mente, a gente anota. Antes era em fita, agora é no celular ali, né? Estou compondo, já coloco o celular para gravar. Então, muitas canções nasceram aí no decorrer dos anos. Aí, desde o início da caminhada com Jesus. E o processo é a inspiração na hora ali? Você tem... Na hora. Eu só sentei para compor, assim, ó, vamos compor uma música agora. Na época que eu fiz seminário, eu fiz o Cristo para as Nações. E tive uma matéria de composição com minha querida professora Raquel Emerick, minha amiga, a amiga mais chegada que irmã. E aí tinha aula de composição e arranjo. Então, nós tínhamos que apresentar ali 5 músicas dentro do semestre, né? Até o final do semestre, enfim.
Então, pronto, aí foi esse momento que uma música, inclusive foram 5 músicas, a última música não nasceu. Eu insisti, foi uma experiência bem legal, inclusive. Eu insisti até o último minuto, segundo tempo, para que nascesse uma canção e não nasceu. Por fim, eu falei, eu me rendo, Senhor, ok, se eu não quero dar música, tá tudo certo. Tirei 0 ali naquela composição, naquela última. Mas as outras nasceram. E nunca, assim, para sentar, para fazer antes, eu nunca tinha feito. Era sempre arrumando casa. Eu falo que tem uma graça aí nessa coisa de arrumar casa. Lavando roupa, fazendo comida. Muito comum, no dia a dia mesmo, de repente, uma canção. Nos devocionais também. Muitas canções nasceram no devocional. Estudando sobre um texto específico, né? Tem uma música que chama Lança Luz, que eu gravei lá em Caxias do Sul, com a Família da Fé também em Caxias do Sul. Ali tive a oportunidade de gravar um espaço tão lindo, um celeiro, um lugar lindo. Está tudo legal. Disponível aí no YouTube. Né? Nós vamos deixar aí no... Né? Essa canção Lança Luz nasceu, eu estava estudando sobre a dracma perdida. E aí estava ali debruçado naquele texto há dias. De repente, um dia eu estava à noite no quarto e peguei o violão e comecei a cantar. Pronto, nasceu a música. E nasce a melodia e a letra junto. Foi raríssimas vezes que nasceu ou a letra ou a melodia separado assim, né? Uhum. Então... Já vem o pacote. Exato. O primeiro CD eu gravei em 2001, que chama Deus é Soberano. Depois, em 2013, gravei um álbum que chama Porque Ele Vive. E agora, 2023, gravei na Serra Gaúcha 3 canções, que foi muito especial. Foi um presente de Deus ali. Né? Não fui para gravar, de repente o Senhor fez através de uma querida irmã, amiga. E Deus, né, me despertou ali para fazer um movimento ali da gravação. Aí depois gravei violão e voz. Em 2023, em Nova Lima, também na casa de irmãos e irmãs aqui. E em 2024 fiz o projeto, que é esse que está acontecendo o lançamento agora, vai ser no final de novembro, a última canção. Surpresa. Mas está tudo... Aguardem que estará no YouTube. E que não é autoral, mas é uma canção que faz parte da minha vida, né? Então, tenho tido a oportunidade aí de fazer gravações e, se Deus quiser, próximo ano, tem mais trabalhos aí, né, produções aí. E nesse tempo também tive a oportunidade de gravar com irmãos aí da jornada, fazer participação, né, em alguns DVDs e projetos musicais de outros irmãos também. O Judson, a Nívia, a Raquel Merick, a comunidade que eu fiz parte por muitos anos, comunidade Filadélfia. E tantos irmãos e irmãs aí que na jornada o Senhor nos deu a oportunidade de servir. Agora, você falou que às vezes a inspiração vem dentro da ordem do dia, né? Vivendo o ordinário. Sim. Você acha que a gente precisa viver o ordinário com mais entendimento? Porque, olha, quando a gente vê as parábolas de Jesus, os ensinos de Jesus, ele está sempre falando, gente, olha para uma planta, olha para um passarinho, né? Não tem nada de extraordinário. Ele está falando assim, uma sementeira, você vê o ano inteiro. Uma lavoura, você vê o ano inteiro. Então, exato. Quando a gente vive o ordinário na presença de Deus, isso é maravilhoso, né? Então, assim, citei o exemplo de Jesus, né? O tanto que ele ensinou, mas quantas pregações, quantas canções nascem de viver o ordinário com entendimento. É verdade. Sabendo que também a gente está na presença do Senhor, porque às vezes a gente pensa o quê? Eu vou fazer tudo que eu preciso, agora vou separar um tempo para me santificar. Exato. Não, a santificação é no dia. É a vida. Eu digo que o púlpito é a vida. O culto é a vida. Vou me preparar para ir para o culto. Não, o culto já está acontecendo. Eu me preparo para estar com os meus irmãos, estar com as pessoas que se reunirão ali naquele lugar e que é tão importante congregar. Lá em Hebreus fala, né, sobre congregarmos em um lugar. E é tão interessante quando o texto de Hebreus fala, lá em Hebreus 10 fala, não deixe de congregar, como é de costume de alguns, tanto mais quando vejo que o dia se aproxima. Puxa, isso foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Lá naquele tempo já tinha gente dizendo, não tem igreja não, eu sou do reino, onde você está? Não, avulso, não tem ninguém avulso no mundo. Tem que congregar, tem que sim, vai sempre ter ajuntamentos, mas a vida de adoração, o culto
é na vida, é no dia a dia. Se eu levo alguém ao hospital, é o culto da vida naquele dia. Se eu estou no trabalho, é o culto da vida. Se eu estou dirigindo, é a vida, é a vida. O Senhor ali em processo de santificação conosco em todo o tempo, brincando, né? Em qualquer, desfrutando, contemplando, trabalhando, tudo é a vida ao vivo e a presença de Deus conosco, né? Então não tem separação. Ah, não, agora eu tenho que jejuar porque eu vou ministrar. Oh, meu Deus, eu vou jejuar porque eu preciso de Jesus e que essa carne aqui, ela grita e eu preciso. Mas não é só por causa daquilo, não, é por causa da vida, a vida toda, a vida com Deus, né? Então, esse processo de santificação, e a música entra nisso. Tá ali no seu dia a dia, de repente, nasceu uma canção, né? Tem gente que tem essa questão de sentar e compor, e tá tudo bem, cada um tem um processo, né? O meu processo criativo acontece no dia a dia mesmo. Mas eu tô andando, eu me lembro que eu sou formada em psicologia, né? Atuo nessa área profissionalmente. Eu estava na faculdade, estávamos fazendo um trabalho sobre a questão da prevenção, suicídio, enfim. Foi um trabalho intenso que fazíamos ali naquele dia. E a gente estava meio tensa num determinado momento da conversa. E eu me lembro que era online, porque estava no meio da pandemia. E já estava mais para o finalzinho, assim, da pandemia. E aí eu terminei aquele bate-papo online, eu calcei um tênis e fui para a avenida para fazer uma corridinha, para eu dar uma aliviada ali, porque o assunto ficou bem tenso, assim. Foram dias muito difíceis, porque estavam acontecendo muitas coisas naquele tempo. E a gente tinha que apresentar um trabalho no dia seguinte sobre esse tema. E tô lá correndo, na avenida. Fui correr, falei, não, vou esparecer um pouco. E tô lá correndo. Quando eu tava correndo, de repente começa a nascer uma música. E aí a música fala de vida, mas trazendo dentro do contexto de uma maneira muito sutil, mas falando sobre o cuidado com o corpo, com a alma e com o espírito. Nessa questão de prestarmos atenção. É um reggae. Entendeu? Eu saí de uma situação extremamente tensa e ali fui correr e voltei com um reggae na cabeça. Cheguei em casa, gravei. No dia seguinte, na apresentação do trabalho, eu cantei no final. Essa música eu disponibilizei nos dias no YouTube. Aí depois eu tirei porque o vídeo estava muito assim. Bem, estava muito. A qualidade não estava tão boa. E essa canção eu ainda vou gravar. Ah, sim. Eu tenho um clipe, inclusive, na minha cabeça, assim, que é uma música tão gostosa. Nasceu no meio de uma tensão. Aí eu falei, não, peraí, eu vou ali correr. E quando eu voltei, nasceu uma música. Então, assim, o processo criativo da parte de composição comigo acontece muito assim. Às vezes estou num lugar, ouço uma história, de repente, quando eu vejo, eu estou cantando aquilo ali. Pronto, nasceu. Né? Então, é uma graça de Deus que a gente vai aperfeiçoando, né? Tem ferramentas também, a gente pode estudar e aperfeiçoar, mas é natural, assim. E esse é um outro cuidado que a gente precisa ter, né, Val? Sim. Deus tem um chamado, nos dá um dom, sim, mas a gente precisa desenvolver esse dom, né? A gente precisa buscar a excelência, né? Exato. Não, Deus me chamou, eu estou fazendo. Não, é para buscar Sim. sempre. Né? Aperfeiçoar os nossos dons, Exatamente. né? As nossas habilidades. E quanto mais aperfeiçoamos, mais gostoso fica mais fluente. Eu digo que, por exemplo, o violão. Quando eu pego uma música que eu não estou acostumada a tocar aquela música, então eu vou ali debruçar em cima do violão e vou repetir, vou limpando, né? Vou fazendo aquilo ali com frequência para tirar os ruídos, vamos dizer assim. De maneira que na hora que eu vou cantar, que eu vou tocar, eu não fico preocupada com o acorde que eu tenho que fazer. O que eu estou fazendo? Eu estou aperfeiçoando uma habilidade. Então, todas as vezes que nós aperfeiçoamos as nossas habilidades, nós vamos fluir com mais leveza, com mais tranquilidade. Isso é para qualquer área da vida. Qualquer área da vida. Quanto mais nos aperfeiçoamos, em qualquer área. Se a pessoa, não, eu entendi que é o ensino da palavra. Então, debruça, aprenda, faça tudo que precisa ser feito para você fluir com mais tranquilidade, que ali na hora você só vai preocupar, né? Mas, somente em transmitir, né? Agora você não fica preocupado, como é que... Não, debruça em cima do texto, vai ali, desfruta da palavra, vive essa palavra. Se é uma questão de habilidade com
na área da profissão. E é gostoso quando você vê uma pessoa fazendo algo que ela repetidas vezes fez, que ela estudou para aquilo, que ela se preparou para aquilo, que ela tem um dom natural para aquilo, né? Magali estava me mostrando as artes dela lá, né? As coisas mais lindas que ela fez. Eu fico olhando para aquilo, para eu construir aquilo ali é um desafio, para ela flui. Por quê? Está sendo é algo que ela desenvolve, é uma habilidade, praticando, debruçando em cima. Então é muito bom e a gente precisa disso. Precisamos. Né? E tudo que a gente vê sendo bem feito, sim, é prazeroso de ver. Parece que é fácil. Parece que é fácil. Parece que é fácil. Qualquer coisa que alguém faz muito bem. Exato. Você passa horas mesmo fazer. Exato. Fala, cara, que habilidade. Sim, isso é muito gostoso, né? De fluirmos nos nossos dons, habilidades e talentos. Eu tenho uma música que chama Abundante Vida, que fala sobre isso, né? Eu vou usar em minhas mãos há um propósito, eu vou usar o que um dia eu recebi. Como é que eu vou usar o que eu recebi? Aperfeiçoando o que eu recebi. Eu não posso reter. Então, diz respeito também a colocar para fora aquilo que você que está nos assistindo, você tem dons, habilidades, talentos, aí. Eu tenho certeza que tem. Então, desenvolva esses dons, habilidades, talentos e flua naquilo que Deus te deu. Ele já te habilitou para algo. Então, faça com leveza, repita quantas vezes for necessário, mas não retenha os dons que você tem. Exatamente. Ô Val, e a gente, você já tem 3 CDs, né? Isso. Lançados, 3 CDs, mais as músicas que você compõe, grava, fica no YouTube e tal. É porque antes era CDs, né? Agora a gente fala, são álbuns também agora com os vídeos, né? Sim. Então, aí não tem mais o CD, né? DVD foi um tempo importante. Agora é pelas plataformas digitais, né? Está disponível lá, Valéria Della Senta, nas plataformas digitais, as canções aí que Deus tem me dado a oportunidade de lançar também. Que ele tem te inspirado, né, Val? E aí, vamos lá, Val. Quem quiser convidar você para uma conferência, para um culto, para... Como é que faz? Instagram? Isso, tem lá no meu Instagram, né? Lá na bio do Instagram tem um contato e a gente pode combinar aí para estar na sua cidade, estar no seu evento ou no seu país. Tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos recentemente. Foi até através da Experiência do Lar. Olha que foi tão especial e algo tão do céu. Então Deus tem aberto portas aí, né, por tantos lugares e eu tenho grande alegria de poder servir, né, também assim. Amém. E aí, qual que é o Instagram? Nós vamos deixar escrito aqui na descrição, joia. mas... É Valéria Della Senta. Della com 2 L's e Senta com C. Della Senta. Valéria Della Senta. YouTube também? Isso, YouTube e as plataformas de áudio também. Spotify, Deezer, a Apple, né? Tá tudo disponível. Só buscar lá, Valéria Della Senta. E você vai encontrar as músicas. Lá no Instagram você pode seguir também. E ali eu posto as coisas do dia a dia, a vida ao vivo, né? É verdade. E pela graça de Deus vamos avançando, né? Cuidando aí de todas as áreas da nossa vida, corpo, alma, espírito. Não deixe de cuidar. Amém. E aí essa música depois volta pro YouTube, então. Exato. YouTube. Vai pro YouTube. Bom demais. Vai dar bom. Vai ser ótimo. Ô Val, a gente já está caminhando para o final aqui. Sim, Fred. Você quer comentar alguma coisa que a gente não abordou, alguma coisa que você queria falar, deixar para alguém? Pronto. Que a gente fala que às vezes a gente, nessa ânsia de pregar para a multidão, a gente esqueceu o valor do né? Exato. De parar com uma pessoa, de orar com uma pessoa. E que você falou, né? Imagina a Jocum lá em Ouro Preto, no Carnaval de 97. Exato. Imagina que nada mais tenha acontecido. Mas você foi tocada ali, você foi alcançada, né? Exato. Então, sim. É a nossa missão, né, Val? Exato, é verdade. Nós precisamos desse conosco e precisamos ser para o outro. Eu preciso estar com um próximo e eu preciso ser o próximo de alguém. Então, a vida cristã, ela não faz sozinha. A vida com Deus, ela não funciona sozinha. Nós precisamos uns dos outros, né? E dentro de um assunto aqui, né, mesmo de maneira bem breve, em 2013 eu tive uma depressão muito forte.
muito forte. E foi um tempo muito difícil para mim. Eu precisei de ajuda, né? Inclusive vim parar na psicologia por causa disso, pelo benefício que foi ter passado pelo processo terapêutico e de psicoterapia. E eu precisei de pessoas ao meu redor para me ajudar, para me darem suporte. E também precisei de ajuda profissional, né? Não apenas porque sou da área hoje, mas quero deixar também essa importância. Não tenha vergonha de falar das suas necessidades, das suas fragilidades, obviamente num ambiente confiável, com pessoas, né, que você pode abrir o coração. Mas não tenta viver sozinho, não. Outra coisa, não pense que você dá conta só de servir, você também precisa ser servido. Ah, Valéria, mas Jesus veio para servir, para dar a vida em resgate de muitos. É verdade, ele veio para dar a vida, para que nós tivéssemos vida em abundância. Mas nós também precisamos uns dos outros. Então não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha medo de pedir ajuda, busque ajuda. Esteja com pessoas que você confia, procure ajuda dentro das suas necessidades e aí você também será uma pessoa que vai ajudar o outro nas necessidades dele. Isso é para qualquer área da vida, né? Então, eu tenho um riso frouxo, né? A coisa com a Magali mais cedo, né? O riso deste tamanho. E eu estava, no momento da depressão, eu estava com esse riso frouxo. Ninguém sabia. Só quem muito estava perto de mim sabia. E eu tive que procurar ajuda. E depressão não é brincadeira. E é uma coisa que eu tenho sempre falado. Cuidem, por favor, cuidem. Às vezes a gente que é da área da arte, principalmente, a gente tem uma facilidade de colocar aqui para fora os nossos dons, habilidades, talentos, mas às vezes o que está passando dentro de nós só nós sabemos. A gente consegue mascarar muito bem. Direitinho, ainda mais pessoa pública, né? Porque aí você está ali o tempo todo, né? E, enfim, fazendo o que você precisa fazer, você faz muito, mas não deixe de ser tão humano quanto você é, não deixe de ser ali no seu lugar secreto, essa vivência com a família, com amigos, ter aonde chorar, ter aonde falar quando está com raiva. Seja gente. Jesus tinha perto dele amigos também, né? E ele era e é o Deus conosco, o Deus presente. Nada nos impede de buscar ajuda quando precisamos. Então, ser um com o outro, né? Ser um para esse outro e também ter um para com você. Porque ninguém é super-herói, não existe super-mulher, é só lá no filme mesmo, tá? Nós precisamos da graça de Jesus e precisamos uns dos outros. Vida com Jesus se faz assim, na vivência uns com os outros. Amém. Val, muito obrigado. Que tempo especial. Ô, Fred, eu que agradeço. Que tempo da privilégio. presença de Deus. Amém, Obrigado. que privilégio. E a nossa oração é para que Deus continue te usando poderosamente, aonde você for. Amém. Do sertão a Israel, Amém. às nações, Amém. que Deus te use poderosamente. Amém. Amém. Que você seja um instrumento dele lá. Você Amém. e o gordinho. Isso. Muito bom. Deus te abençoe poderosamente. Amém. Deus continue. Que seja uma bênção, tá, a sua caminhada. E Amém. muito obrigado pela presença. Amém. Foi muito especial o nosso episódio hoje. Bom demais. E que o Senhor continue fazendo também através desse podcast. Amém. Que vocês continuem alcançando pessoas que não temos nem dimensão, como você disse aqui no início, de onde isso vai chegar. Mas chegará em corações sedentos. E você que está conosco, se você ainda não entregou o seu coração para Jesus, o amado. Quando você lê o Evangelho, você vai perceber que no dia do batismo de Jesus, uma voz do céu ecoou, dizendo assim: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Foi o Pai que falou isso. É o Filho que veio. E você não tem necessidade de andar nesse mundo sozinho. Ande com Jesus. Uau, que boa companhia. Que doce companhia. Que poderosa companhia. Se você não entregou seu coração para Ele ainda, o dia que se chama hoje é agora. É agora, é nesse dia. Espera não. Faça essa oração onde você estiver. Traga seu coração diante dele. Diga: Jesus, seja Senhor, Salvador da minha vida. Me resgata, eu não consigo me salvar.
Eu não consigo ser senhor da minha vida. Eu preciso do Senhor. Deixe que o resto ele faça no seu coração. Porque o mais importante ele já fez. Ele pagou um preço caríssimo, caríssimo. Preço de sangue. Por mim e por você. Estávamos vivendo de maneira injusta. E ele ajustou o nosso caminho e nos fez pessoas justas. Então, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. E é o processo de transformação, o Espírito Santo faz em você, assim como está fazendo comigo, até o dia que se chama hoje. Não demore. Faça essa decisão logo. Reconheça logo esse amor incomparável. Se renda logo. Por que demorar tanto? Viva aquilo que Jesus tem para a sua vida. Não é que você está escolhendo ele, é porque ele te amou primeiro. E agora você já sabe porque eu te contei. Se renda diante da presença desse amado. Jesus, o amado, o desejado das nações. Um dia todas as nações chamarão o nome dele. Mas hoje você pode chamar, na sua casa e aonde você estiver, ouvindo esse podcast, assistindo esse podcast. Que Deus te abençoe. E vamos juntos viver com Jesus. Amém. Aleluia. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Amém. Val, obrigado. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Amém, Fred. Em Vocês nome também. de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Tenho certeza que você sentiu a presença de Deus aí. Então, continue conosco, continue conectado conosco. Toda segunda-feira, um episódio novo aqui no nosso podcast. Deus te abençoe. Até segunda que vem, às 10 da manhã. Um grande abraço. Fique com Deus.